Atos ilustra de maneira muito direta como Jesus continuou a guiar e a liderar a sua igreja por intermédio dos influxos do Espírito Santo, que era o responsável de transmitir as verdades da palavra sagrada aos discípulos para que estes guiassem e ensinassem a igreja do Senhor. O responsável de escrever este livro foi Lucas. Escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, digamos que como uma segunda parte da sua obra, já que a primeira ficou conhecida como o Evangelho segundo escreveu Lucas. Os acontecimentos narrados no livro de Atos têm como um dos focos principais falar ou destacar acerca do ministério do apóstolo Pedro, na primeira parte do livro, sendo do capítulo 1 ao capítulo de número 12, e o ministério de Paulo de maneira muito detalhada, dos capítulos 13 ao capítulo 28, ambos sendo usados sob a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 1, vemos os primeiros indícios da liderança de Pedro sobre a igreja. Em Atos capítulo 2, após viverem a experiência do Pentecostes, ele pregou uma mensagem que teve como resultado 3.000 almas se rendendo a Jesus. Em Atos capítulo 3, ele levantou o paralítico da Porta Formosa, tendo como agente de cura o nome de Cristo. Olhe para nós, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isto lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. No capítulo 4, ele tornou a pregar mais uma vez e viu a igreja crescendo. No capítulo 5, ele desmentiu Ananias e Safira. No capítulo 9, versículo 32, ele curou novamente um homem por nome de Enéas. No capítulo 10, pregou, ganhou Cornélio à sua casa. No capítulo 12, ele foi solto milagrosamente pelo poder da oração da igreja. Mas dentre todos os acontecimentos citados agora neste altar, o marco está no capítulo 9, no versículo 36. Atos 9, 36 fala-nos sobre uma mulher que era amada por todos da sua comunidade. O nome desta era Tabita. Porém, tanto no aramaico, a tradução de Tabita, como Dorcas na tradução grega, significam gazela ou antílope. Fala-nos de um animal belo e cheio de graciosidade. Nos tempos antigos, era comum os pais colocarem nomes que expressassem a beleza de seus filhos. Nomes antigos tinham relação com a circunstância do nascimento, do local, ou até mesmo da aparência da criança. Às vezes o nome apontava para o futuro. Deste é o caso de muitos nomes proféticos que todos nós conhecemos, inseridos nas Sagradas Escrituras. Às vezes o nome representava a personalidade de um indivíduo, isto é, o próprio indivíduo em si. Moradora da cidade de Jope, atual Jaffa, na costa do Mediterrâneo, cidade portuária, aonde muitas embarcações chegavam e saíam, e muitos pais de família arriscavam as suas vidas em alto mar, a fim de trazer o sustento para os seus filhos, e na maioria das vezes não voltavam. O texto diz que ela estava cheia de boas obras e muitas esmolas que fazia. Percebemos a primeira característica que o texto nos dá sobre Dorcas é que ela trazia em seu caráter a beleza que carregava em seu nome, graciosa. Entendendo o princípio de fé e obras à luz da Bíblia Sagrada, nós compreendemos, obviamente, o que Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo 12, no versículo 14. Meus irmãos, que proveito vocês terão se me disserem que têm a fé, mas não têm as obras? Porventura, esta semelhante fé poderá salvá-los? Se não prestarmos atenção, concluiríamos de maneira equivocada que Tiago contradiz os ensinos de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, dos versículos 8 e 9. Porque pela graça de Deus, vocês são salvos, mediante a fé que vem de Cristo. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que o homem não se glorie. A grande pergunta em questão é: existe porventura contradição
contradição nas Sagradas Escrituras. Paulo e Tiago batem cabeça, o que explica se a fé exclui as obras ou as obras dispensam o uso da fé. De maneira nenhuma. Acontece que Paulo falava da fé vertical e Tiago falava das obras horizontais, porque Deus quer a sua fé, mas os homens precisam ver as suas obras.